Olá, seja bem-vindo a este nosso canal. Você vencedor, você vencedora, você está de parabéns por estar tirando um tempo para juntos estarmos aqui no Lifestyle 6 e 12, onde nós, através de ferramentas, vamos compartilhando com você ferramentas que possam te auxiliar a ativar a sua identidade e a viver o seu propósito conforme a sua fonte criadora. Bom, para quem não me conhece, eu sou Moisés Martins, sou o criador do programa Lifestyle 6 e 12, sou palestrante e também psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. É um prazer estar aqui com você. Eu já declaro paz e prosperidade sobre a sua vida. Eu já declaro que você possa fazer sua vida valer a pena e tomar a decisão de viver de uma forma intencional para viver dias extraordinários. Pois bem, hoje iniciamos uma série de vídeos onde nós estaremos no Lifestyle 6 e 12 falando sobre palavra de fé. Sim, este momento, este espaço nosso aqui vai ser para falarmos um pouco sobre a ativação da nossa fé. O Lifestyle 6 e 12, ele é um programa onde nós trabalhamos todas as áreas da vida, principalmente a inteligência espiritual, a inteligência emocional, a inteligência fisiológica, ou seja, a inteligência cognitiva, a inteligência comportamental, relacional, financeira, enfim, em todos os aspectos relacionados à nossa vida. Bom, para iniciarmos então essa nova temática, às terças e quintas, às 20h30, estaremos aqui neste canal do YouTube. Por falar nisso, se você ainda não é assinante, vai lá, assina o nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo, ative o sininho que também está aí embaixo, ok? Para que você possa ser avisado de novos vídeos que virão ao ar e assim você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, feita a minha apresentação, mais uma vez, parabéns por você estar aqui, por você ter tomado essa decisão de passar esses momentos aqui comigo. E eu espero que sejam momentos edificantes, momentos de transformação, momentos para ativar a sua fé, para ativar a sua verdadeira identidade naquele que te criou para que você pudesse exercer domínio e governo sobre todas as coisas e não mais ser governado ou dominado por nenhuma delas. Bom, falando sobre tudo isso, quero convidar você então a essa nossa primeira temática, onde nós dividiremos esse vídeo, essa temática em algumas partes, e nessa primeira parte queremos estar falando sobre assuma o governo de sua alma. Você precisa saber de uma vez por todas que Deus te criou, sim, Ele te criou para governar sobre todas as coisas. Você foi criado por Deus para exercer o governo sobre todas as coisas. E a pergunta que eu te faço é: você tem estado no governo de todas as coisas que dizem respeito à sua vida? Você está no controle da sua vida? Ou você tem sido dominado e controlado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas palavras que muitas vezes não são as palavras mais assertivas e que, por sua vez, por resultados que não são nada agradáveis? Pensando nisso, quero te convidar então a ir comigo, a navegar comigo no texto bíblico, para que assim nós possamos assumir de uma vez por todas o controle, o governo da nossa vida, o governo da sua alma. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí, ou me acompanhar na leitura desse texto de 1 Reis 19, do verso 1 ao 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jezabel, ela promete, ela faz uma promessa que ela iria matar Elias. Antes mesmo de fazer a leitura desse texto, eu queria saber com você quantas ameaças você já sofreu em sua vida. Quantas dessas ameaças elas foram ameaças reais e quantas dessas ameaças foram apenas imaginárias? Ou quantas dessas ameaças elas foram físicas, elas foram psicológicas, elas foram emocionais, elas foram espirituais, elas foram financeiras, relacionais, enfim, quais são os tipos de ameaça que você está enfrentando hoje? Você, diante do perigo, diante de determinadas situações, o nosso próprio cérebro, ele vai gerar, através dos neurotransmissores, em nós, um potencial para lutar ou para fugir. E a pergunta que eu te faço, diante dos desafios ou diante das ameaças,
de situações ameaçadoras da sua integridade física, psicológica, espiritual, financeira, familiar, dos seus negócios, no mundo dos negócios, da sua empresa, qual tem sido a sua reação diante da ação ameaçadora que interpõe na sua trajetória de vida? Você está se levantando para lutar contra esse princípio opressor ou você está simplesmente fugindo, se esquivando e evitando lidar com a situação? Pois bem, assim diz o texto bíblico de 1 Reis 19, do verso 1 ao 5. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando Elias ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando em Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou-o e lhe disse: levanta-te e come. Palavra do Senhor. Bem, a pergunta que eu quero te fazer neste momento, nesta live, quais são as ameaças que você tem sofrido? Elias, ele é ameaçado por Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe, porque Elias, ele havia afrontado os seus profetas e reuniu toda a assembleia, toda a congregação, todo Israel, todo o povo no monte, e ele declarou para eles: olha, nós vamos clamar aqui, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus que nós devemos seguir, esse será o Deus que nós devemos servir. Não sei se você conhece a palavra, mas ou o contexto, você volta lá no livro de 1 Reis que você verá essa passagem. E aí, por fim, os deuses em que os profetas de Jezabel, eles clamaram inclusive durante até por volta do meio-dia, e não houve respostas. É claro que não haveria respostas. E aí Elias, por sua vez, ele prepara o altar, ele prepara as pedras, ele ajeita todo o altar, ele prepara o sacrifício, ele pede para trazer água, ele faz todo um ritual que parecia que Elias tinha perdido a noção, parecia que ele estava alucinado, parecia que ele estava fora da realidade. Eles já estavam passando por um período de seca, a água é um bem muito precioso naquele momento. E ele pede para trazer água, ele derrama sobre o altar, ele derrama sobre a lenha, ele derrama sobre o holocausto, uma lenha molhada, com uma água tão preciosa e escassa naquela ocasião. Aquilo já causou uma certa revolta em todos que o assistiam, e de repente todos estavam desacreditados, todos estavam preparados para rasgar Elias ao meio. Mas Elias, ele tinha uma fé inabalável. A pergunta que eu te faço é: diante dos desafios, diante das afrontas que você tem sofrido, como anda a sua fé? Elias exerceu sua fé e, por fim, para encurtar, a palavra vai nos declarar, o texto bíblico, o texto sagrado vai dizer que Elias orou e Deus ouviu o seu clamor. Deus enviou fogo dos céus, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, secou aquela água, enfim. E todo o povo teve que dizer: só o Senhor é Deus. E Elias, então, passou ao fio da espada, matou todos os profetas de Jezabel e também os seus balaíns. E aí, quando ela soube dessa notícia por Acabe, ela se irou e fez essa ameaça para Elias. Bom, é isso que nós estamos vendo. Qual foi a resposta de Elias, então, diante da crise que se instalou? Esta resposta de Elias, ela revela muito da maneira que alguns se posicionam ainda hoje.
Diante das situações que nós estamos vivenciando de perigo, diante das situações de ameaça de ser mandado embora do emprego, de perder a saúde, de perder a família, de perder um grande negócio, como é que você tem se posicionado? Qual é o tipo de resposta? Qual é o sentimento que tem envolvido em você? E eu destaco aqui alguns sentimentos que envolveram o próprio profeta Elias. A palavra vai dizer que ele teve um sentimento de medo, um medo profundo se apoderou de Elias. E quando o medo ele se instala, você precisa saber que o medo ele é a oposição da fé. Fé é certeza, fé é mais do que confiança, é convicção de que vai acontecer, de que vai dar certo. Mas o medo, sendo o contrário disto, ele mostra-nos que está tudo perdido, que está tudo acabado. Ai, 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 o que será de mim? O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será da minha reputação? Que besteira é essa que eu fui cair? Não, quem me levou a acreditar nisso? Sabia que isso não ia dar certo e eu fui burro, eu insisti. Então o medo começa a se opor à fé. E quando o medo se instala, nos cabe um único recurso. Ao invés de enfrentar, ao invés de assumir, a maioria das pessoas fazem o mesmo que Elias fez. Elas fogem. E Elias então fugiu na tentativa de salvar a própria vida, salvar a própria pele. Ele ignora então a realidade como ela se apresentava. Pense bem comigo, onde é que Elias estava equivocado e que por causa do medo? Elias acabou de testificar o poder de Deus, fazendo fogo descer dos céus. Todo Israel, todo o povo que assistia declarou só o Senhor é Deus. Mas diante de uma ameaça, Elias, por causa do medo, ele esqueceu quem era o verdadeiro Deus. Por um instante, Elias, ele teme, ele tem medo e a sensação e a ação ou reação dele é fugir. Até quando você vai fugir dos problemas que tem te perseguido? Até quando você vai continuar se amedrontando, com medo das ameaças que estão sendo te feitas? Afinal de contas, quem é o seu Deus? Quem é o seu Criador? Com qual propósito ele te criou? Você traz no seu DNA a identidade divina, a identidade de Deus. Com Deus é vencer ou vencer. Com Deus não existe quem sabe, talvez, porventura. Não, com Deus é vencer ou vencer. Então você nasceu para vencer todas as coisas, mas o que acontece é que por causa de ameaças, nós nos apavoramos, esquecemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador, de onde nós saímos, qual é a essência da nossa real identidade, e por causa disso nós tememos. E quando tememos, nós nos tornamos muito pequenos em relação àquilo para o qual nós somos criados. E porque nos sentimos pequenos e as coisas vão crescendo, se tornando gigantes. Um problema que era uma coisa pequena se torna uma tempestade em um copo d'água. E aí não nos cabe outro recurso. A gente não vê outra saída a não ser fugir. E foi exatamente isso que Elias fez. Ele fugiu. E quais foram as consequências dessa fuga de Elias? Primeiramente, quando você foge, você procura se isolar socialmente das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas parecem que não tem mais sentido manter essas amizades, essas pessoas vão me ridicularizar, essas pessoas vão falar mal de mim pelas costas, essas pessoas vão estar zombando de mim, essas pessoas só querem ver a minha ruína. É esses pensamentos disfuncionais, esses pensamentos autodestrutivos que começam então a destruir a nossa real identidade, a nossa verdadeira imagem, a imagem de Deus, a imagem do Criador em nós. Então, o isolamento social foi uma das grandes consequências. Pensamentos suicidas, porque se eu acho que tudo perdeu o sentido, então não vale mais a pena viver. Por mais que eu creia em Deus, por mais que eu tenha visto o poder, a manifestação da glória de Deus, assim como Elias, vai chegar o momento, se eu não tratar esta questão do medo, do pavor, do terror que se me acometeu, se eu não buscar novamente ativar a minha fé e a minha real identidade em Deus e voltar rapidamente para a minha fonte criadora, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a pensar que não vale mais apenas viver, é melhor morrer do que viver. Então a vida perde o sentido e eu então
perco também o ânimo em me manter de pé, em me manter vivo. Eu agora começo a ter pensamentos autodestrutivos, eu começo a pensar que é melhor morrer do que viver, eu começo a desistir, não apenas dos sonhos, a desistir de mim mesmo. Porque quando eu perco a fé em Deus, eu perco a razão de viver. Guarde isso. Muitas pessoas elas estão perdendo a fé em Deus e por causa disso elas estão perdendo a razão de viver, porque não existe vida fora de Deus. E em terceiro lugar, quando vem a desistência, Elias desiste de viver, ele busca isolamento e agora ele espera nada além do que a própria morte. Faz sentido para você? Quem sabe você